Vamos melhorar isso aqui no nome de Jesus, amém? Livro de Marcos 10, versos 9. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Todo mundo achou, que benção. Marcos 10, versículo 9, é o que diz aqui: portanto, o que Deus já juntou não separa. Levanta a tua mão assim para o céu e diz: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Pode assentar e glorificar mais a Jesus, ele merece. Glória a Deus. Nós vamos falar agora sobre o divórcio. Eita, o casamento é um tiro de uma bala só e no escuro ainda. A Bíblia diz assim: mulher virtuosa, quem a encontrará? E o homem? Um homem tranquilo, né? Quem vai achar um homem tranquilo, calmo, paciente? Difícil também, né, igreja? Bom, nós sabemos que em nosso século o número de divórcio triplicou. E algumas coisas que eu vou falar sobre o divórcio são estatísticas do povo do mundo que fez, não é o cristão. Um exemplo: foi feito um estudo e o número de divórcios aumentou aonde chegou a Rede Globo. Porque antigamente, irmão, na cidade onde eu morava só tinha Globo, né? Não tinha outros canais, quando eu era criança. E tinha algumas regiões do Brasil que não tinha televisão de jeito nenhum, graças a Deus, né? E hoje tem. E chegou lá as telenovelas, o divórcio aumentou. Mas por que isso? Olha, irmãos, eu me lembro de uma novela que tinha uma mulher que tinha um cabelo cortadinho, baixinho, igual de homem. Passou menos de um mês, a jovem já estava cortando o cabelo igual aquela mulher. Novela que o homem é cabeludo, mas vê a pessoa se querer ser cabeludo também. Não, não é? Então a televisão, ela tem um poder de influência na vida daqueles que adoram ela, vamos dizer assim. Quem entendeu diz amém. E o diabo, o foco principal do diabo se chama-se família. Hoje, domingo, estava orando agorinha na oração do meio-dia, uma oração intitulada Oração em Favor da Família. É muito importante isso aí. Porque o diabo, ele tem grande fúria contra a família. Se ele separar um casal, ele afeta o casal, os filhos, a família da mulher e a família do homem. Tudo abala. É ou não é? Então o Satanás, ele quer separar os casais. Aí a pessoa diz assim, do ministério mundano: ah, não deu certo? Vamos tocar o barco para frente, larga e casa com outro. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz aqui que o que Deus ajuntou não separa. Aí você fala assim: pastor, mas eu casei no mundo, na ignorância. Você casou no civil? Então você é casado. Você só não foi na igreja receber uma invocação de bênção, mas você está ligado. E a minha Bíblia diz que está ligado até que a morte os separe. Então, irmão, uma certa feita, eu orei e deitei para me dormir. E eu tive um sonho atribulado, que estava eu e minha família presos dentro de uma casa. A casa era nossa, né? Só que por lado de fora tinha um guindaste enorme. E tinha um demônio dirigindo esse guindaste. Mas esse guindaste, ele ia até nas nuvens, alto. E ele ficava caçando as casas onde tinha família. Aí ele jogava aquela bolona de ferro, destruía a casa com família e tudo. E eu falava para minha esposa: vamos ficar quieto aqui que ele está lá fora, está caçando nós. De repente ele olhava e dava uma gargalhada e pegava aquela bola e arrumava na minha casa e quebrava tudo. Eu saía correndo, mas a mulher, os meninos: corre, corre. Saia desesperado. Aí nós encontrávamos com aquele tanto de casa, prédio destruído, e aquele tanto de família. Pastor, o que é que vamos fazer? Vamos correr, ué. E quando ele via um grupo de família reunido, ele via aquela bolona que esmagava todo mundo. Era sangue, cabeça, braço para todo lado. E eu, meu Deus, que tribulação, continuava correndo. Aí, em determinado momento, ele via nós. E aí, quando via aquela bolona, eles gritavam de novo: pastor Eduardo, o que é que vamos fazer? Eu disse: agora vamos lutar. Não dá para fugir mais não. Vamos brigar agora. E começava a gente brigar, a jogar pedra, pau, a pular em cima
daquele guindaste, a desviar daquela bola e começava a luta. Aí eu acordei todo assustado, meu Deus, o que é isso? Aí o Senhor me falou, Satanás está lutando para destruir as famílias. Como é que ele faz isso? Dividindo a família. Nós sabemos que Deus deu autoridade para o homem e para a mulher, acima dos filhos, é ou não é, igreja? Nós sabemos que é assim. E hoje nós vemos as astúcias das crianças. Quantas vezes você já viu teu filho pedir para você alguma coisa, aí você deixar, ele já tinha pedido para a mãe, é ou não é? Ah, mas minha mãe deixou. Ah, minha mãe não deixou. Vê aquela confusão. Que conversa é essa, né, irmã André? Aconteceu isso lá? Lá em casa também acontecia, agora já não funciona mais, né? Porque nós estamos num acordo. A primeira coisa que eu digo para sua mãe deixou. Não, então pronto, acabou-se, né? Porque o diabo, irmão, ele é astucioso, ele é um cara sem vergonha, vamos dizer assim. Ele tem as suas artimanhas para destruir o lar e a família. Ele quer fazer confusão e bagunça. É pai contra filho e filho contra pai. Então é por isso que eu criei, né, inspirado pelo Espírito, a oração no domingo, a oração da família. Porque precisa, irmão, ter oração em favor da família. É necessário. Eu vejo como o diabo tem separado os casais por pequenas coisas. Irmãos, é coisas tão pequenas. É esquecer o aniversário da mulher, né? Esquecer o aniversário de casamento. Então é tanta coisa pequena. Não, disse uma palavra que eu não gostei, pediu perdão, mesmo assim eu não quero mais. É coisas pequenas, irmãos e irmãs, que os casais estão se separando. E tem uma palavra que eu acho tão estranha: não gosto mais de você. Esquisito isso aí, né? A pessoa orou, jejuou, teve filhos, casou, teve filhos, e agora vira um para o outro e diz: eu não gosto mais de você. Que palavra doída! Eu vou divorciar, pastor, porque eu não gosto mais. Mas eu acho tão engraçado, porque a gente que trabalha, vai fazer 20 anos, vou fazer 20 anos de evangelho agora, né, que aceitei a Jesus. A gente que trabalha com casal, às vezes conversa, orienta. Hoje eu quase não tenho tempo mais. Mas eu acho engraçado, homem ou mulher, quando decide um largar, é aquela choradeira pra cá. Não, eu não gosto mais. Mas é só falar que o fulano está em tal lugar, cercado de mulher, que ele já fica, já começa a gostar de novo. Esquisito, né, irmão? Estranho isso aí. Um dia eu vi um cidadão falando que não gostava da mulher. Já tinha muitos anos junto. A mulher, então eu vou tocar minha vida. Arrumou um namorado. Ah, mas o cidadão ajoelhava no pé no meio da rua e chorava, que eu vi com meus olhos. Não gostava, agora gosta. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus ajuntou não separa o homem. Isso foi, acho que lembrou ali, eu acho que já estava no dia que viu lá, aquela cena, né? Não pode falar nome, né? Mas, foi na praça, você lembra lá na praça? Foi na praça. E justamente aquele dia Deus nos levou lá para ver aquela cena. O peão não gostava, a mulher arrumou um namorado e já começou a chorar no joelho, no pé da mulher, né? Que cena mais esquisita. O cidadão era gordinho, igual o irmão Roberto lá. Aí estava o couro e o osso. Emagreceu, ficou magrinho. Aí a fulana disse para mim, eu falei: o que está acontecendo? Ela disse o que para mim, você lembra? Separação emagrece. O peão não come mais, a mulher não come mais. E aí vai. Aí você fala assim: ah, meu marido é tão enjoado. Ah, minha mulher está tão feia. Feia porque você está na carne. Feia porque você não é liberto. Você não está liberto, porque um homem liberto, a mulher mais linda, primeiro é a esposa, depois a mãe e as filhas. Falei certo agora, né? É assim que funciona. Para ele não tem outro, irmão. Não tem mulher bonita para ele, é só a dele de casa, e as filhas e a mãe, né? A irmã não, a irmã deixa para lá. Mas a mulher, a mãe e as filhas é bonita. Não tem conversa para ele. Ah, pastor, mas eu estou achando a minha velha muito feia, mal acabada, gordinha, magrinha demais. É porque você está na carne e o Espírito já voou da sua vida.
Então hoje, meu irmão, minha irmã, tudo é motivo para largar, tudo. E tem aqueles casal, vou contar mais uma visão que eu tive, acho que eu nunca gravei isso. Eu tive uma visão que eu estava andando, mas a minha família estava andando no mato, tinha um rio, aí nós olhava de longe, aí tinha uma casinha toda bonitinha, um curralzinho. Aí a minha esposa falou, estou com sede, vamos pedir água lá? Eu digo, vamos, na visão que eu tive, uma visão. E aí eu fui caminhando para aquilo lá. Aí nós batemos palma, saiu um senhor. Aí nós falamos, nós estamos com sede. Aí não, tem aqui água. Aí gritou a mulher veio com um jarro de água gelada. Estamos tomando água. Aí ele falou assim, vocês são crente? Nós somos. Aí nós falamos que igreja que era. Eu também sou crente. Falei, mas vocês é crente de doutrina? Olha aí, não tem televisão não, mas é crente de doutrina. Eu disse, que bom. Mais um de doutrina, que benção. Só que tem um negócio, eu digo o que é, tá vendo? A minha esposa, aquela senhora lá. Nós estamos com mais de 20 anos divorciados. Aí eu disse, como assim divorciado? Pô, nós estamos divorciados, a meu quarto é aquele lá, o dela é aquele lá, nós não se tocamos, mas vivemos na mesma casa. E eu disse, mas você acha que isso aí tá certo? Eu disse, claro, acabou o amor. Nós vivemos na mesma casa, mas não nos tocamos. E vocês se dizem cristão? Sim, somos crentes. Quanto tempo tem? 20 anos desse jeito, na mesma casa? É, porque às vezes também dá escândalo se nós largar. Eu falei, mas está errado, como assim? Esses dias eu fiquei sabendo de um caso desse, pessoas divorciadas e vivendo na mesma casa. Por que eu estou falando isso? Eu entendi que é um modismo que está no mundo e o Satanás, o enxerido, trouxe para dentro da igreja. Se tiver algum casal nesse nível, nesse patamar, que está me ouvindo, estão separados, mas moram na mesma casa, está tudo errado. Não existe isso. Tem que se reconciliar um com o outro. Eu e minha esposa não somos amigos, somos homem e mulher, um casal. Porque tem gente que fala assim, acabou o amor, pastor, só ficou a amizade, que coisa esquisita. Eu disse para minha esposa, ó, não sei se ela vai lembrar, se você me largar, eu não quero que vá bem a sua vida, quero que vá mal. Você vê que sem eu você não consegue viver. É ou não? Você já pensou se a mulher larga do peão, ganha um carro do ano, né? Um salário X todo mês e vai tudo bem? Não, tem que sofrer para voltar para mim. Eu não sou bobo, né, irmão Gladys? Ah, pastor, mas largou, tem que desejar o bem. Desejo o bem dela é ficar comigo. É, eu já vi casal falar, acabou o amor, não tem mais amor. Aí um cidadão ligou para mim e falou assim, pastor, é porque não está mais rolando a química. E eu falei, eu não sei nem do que você está falando, cidadão. Que negócio de química é essa? Está faltando a unção do Espírito. Está faltando a vergonha na cara, é o peão dobrar o joelho e falar, Jesus, manda mais amor no coração da minha esposa por mim. Você acha que eu não faço isso? Eu dobro o meu joelho e falo, Jesus, taca amor no coração dela por mim. Hoje mesmo nós estávamos sentados na mesa do café, né? Já era, acho que umas 4 da tarde já. Ela começou, quando eu estava assim disfarçando, eu ia de lado, ela estava me olhando. Eu falei, deu um difícil, né? Dei uma olhadinha de lado, nossa, meu bem, você tem a boca tão linda. Falei, olha o efeito da minha oração aí, ó. Olha o jejum sendo respondido. Virei pro lado, falei, nossa, por que você está assim? Estou me declarando que você está assim. Eu só fiquei, dei uma olhadinha assim. Está muito difícil, irmão. Eu sabia que era o resultado da minha oração. Tem conversa não, irmão. O negócio funciona. Por que eu estou falando isso, né, pastor Tiago? Tem gente que o amor está se acabando e não faz nada. Não ora, não jejuma, brigou, não caça um jeito de voltar às paz. Se quiser que venha me pedir perdão. Oh Jesus, misericórdia. Tem casal que o seu casamento está se acabando e você não está nem aí. É um futuro divórcio. Às vezes você reclama porque está junto. Será que você vai aguentar viver só? O homem, a mulher não foi feito para viver só. É por isso que o casamento é algo pensado antes de casar.
tem que pensar bastante, tem que orar bastante, tem que jejuar bastante. E depois que casou, continua orando e jejuando para o diabo não destruir. Pastor, mas eu me arrependi de ter casado, vou largar. Largue, arrume outra. Você está com o passaporte carimbado para os infernos. Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher é uma só carne até que a morte os separe. Não tem jeito. Eu estava falando para os irmãos ali, estou sendo ameaçado aí para todos os lados aí por causa disso. Às vezes eu prego contra o divórcio, como eu estou pregando agora, como a irmã Adriana já deu ensinamento, e a pessoa larga o primeiro, aliás, o segundo, o terceiro casamento, ou volta para o seu cônjuge ou bebe só. Aí eu começo a receber ameaça: você destruiu meu casamento, você acabou com a minha vida. Misericórdia. Acabei não, irmão, porque essa vida aqui ela é passageira. A nossa vida verdadeira é a vida eterna, é após essa vida. Eu quero que você entenda: se você divorciou-se, se casou-se de novo, tendo o seu cônjuge ainda vivo, você está em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Quem bate palma e dá glória a Deus. Aí você diz assim, algumas pessoas dizem assim: ah, mas a lei hoje eu posso divorciar. Pode, você não pode se casar de novo. Quantas pessoas se divorciaram e hoje se arrependem? Eu conheci muito e conheço muitos que choram: pastor, por que eu fui largar a minha esposa? E às vezes a mulher diz: por que eu fui largar o meu esposo? Eu não sabia disso, ou sabia e não acreditava. Erra o homem por não examinar as escrituras sagradas. É só ler, irmão. A irmã Adriana quer falar? Pega o microfone aqui, você quer falar? Fica mais bonitinho. Então. É o seguinte, eu estava conversando, eu não lembro se foi semana passada com a irmã Adriana, eu estava conversando sobre alguns irmãos, às vezes casados, e às vezes aquele caso do jovem que fica reclamando da roupa das irmãs. Às vezes está na doutrina, e às vezes não está. Mas o irmão se acha tentado. Se subir no monte, né? Você sabe como é que é. Não aconselho homem subir no monte com mulher que dá escândalo. Também não digo que é pecado, como eu já disse, mas eu não aconselho. Mas tem uns irmãos que estão na carne viva. Só sabe reclamar das vestes das mulheres. Por quê? Está na carne. Se tiver no espírito, irmão, já não vai olhar. E se por acaso olhar, não vai sentir nada. E se sentir, ele está na onde? Na carne. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você compreenda isso. Quando o irmão espiritual vê que a irmã está fora da doutrina, ele vai orar para que ela se converta. Nós estávamos observando ali, né? Uma certa época, alguns irmãos que o olho, só o sangue. É igual o caso daquele irmão que estava na praça da cidade, né? De Aparecida de Goiânia. E passou uma mulher seminua e ele ficou olhando assim: sangue de Jesus tem poder, acompanhando com os olhos. Ele está na onde? Na carne. O irmão que está no espírito, ele não sente nada, irmão. Ele sente a dor no coração por ver aquela alma escravizada pelo diabo. Pastor, eu sou pastor também, mas eu não consigo controlar meus olhos nem meu pensamento. Você está na carne. Está na carne. E é um forte candidato para o divórcio. Se você viver em constante oração e jejum, irmão, você está no espírito. E o espírito vai dominar a sua carne. Uma certa feita, um jovem estava sozinho na sua casa. Um jovem, isso é verídico. E esse jovem estava sozinho e foi visitado por alguém. Foi uma mulher. E essa mulher tentou esse jovem de todo jeito. E ele disse: ó, tá atrás de mim, porque esse corpo aqui só vai ser tocado pela minha esposa quando eu casar, e não é você, porque minha esposa vai ser crente. Agora pergunta quem é esse jovem. Era eu. Está repreendido todo mal. Eu decidi, quando eu aceitei Jesus, eu vi um jovaiada.
Falei, esse corpinho lindo aqui, que é um corpinho lindo, né? Todo assim, bolau, redondinho, né? Barriga de tanquinho, que é redondo que tá saindo agora. Mas eu falei com Deus, esse corpinho aqui só vai ser tocado pela esposa que o Senhor me der. E está repreendido todo espírito de pombagira. Agora eu vejo um homem casado. Oh meu Deus, misericórdia. Umas mulheres casadas que só o sangue. Sua vida está errada. Eu até disse para minha esposa, tem uns jovens que casaram que não deviam ter casado, porque quer viver uma vida de solteiro. Ela, em casa eu vou aonde eu quero, faço o que eu quero, mulher não tem conversa. É desse jeito. Vou contar de novo a história daquele jovem. Esse não foi eu não, tá? Esse aí se deu mal, não foi eu não. Um certo jovem evangelista, atenção jovens evangelistas, acostumado a pregar no Brasil e no mundo, aí resolveu se casar. Casou com a jovem. Aí o telefone do evangelista tocava, agendava aí uma pregação sem falar nada com a mulher. A mulher, não, mas você agendou, queria ir junto, eu não posso ir nesse dia. Ó, mulher, eu sou evangelista, hein? E aqui na casa quem manda sou eu. Um pouquinho certo e um pouquinho errado. Porque a Bíblia diz que o homem casado cuida da sua família. Ele primeiro cuida da sua casa, cuida da sua família, chama a esposa, olha, eu tenho uma pregação aqui, eu quero que você vá junto, como é que nós vamos fazer aqui? É a obra, vamos discutir sobre isso aqui. Tem que fazer a obra, mas ele não é mais solteiro, igreja. O solteiro, ele fala assim, eu vou para o monte passar uma semana em cima do monte. Ele vai ou não vai, igreja? Mas o casado pode ficar uma semana em cima do monte? Sem conversar com a esposa? Fica meio estranho. Então existe uma coisa no casamento que chama-se solteirismo. Fala assim, está repreendido no nome de Jesus. O que acontece? O solteirismo, o cidadão, ou talvez a mulher também tem disso, um pouco mais tem. Vai aonde quer, volta a hora que quer e não dá satisfação para ninguém. E esse jovem evangelista era assim. Passaram-se os anos, tiveram filhos. E ele vivia mais no mundo pregando para lá do que dentro de casa. Pode, igreja? Aí um belo dia ele resolveu ir, a mulher chorou, lamentou, falou, e ele, não, eu vou sim, porque eu sou o homem. Que palavra linda, né? O homem. Acaba valente. E se foi. E quando ele voltou, irmão, não tinha um móvel dentro da casa. E tinha um bilhetinho para ele lá. Fui embora, porque eu não tenho um homem dentro de casa. Quem entendeu diz amém. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que quem manda na casa é o homem. Manda o dinheiro para a mulher pagar as contas, né? Manda, o homem manda. O homem tem autoridade na sua casa, porém ele tem obrigações. E uma das obrigações é fazer o seu cônjuge feliz. Eu casei para fazer minha esposa feliz. O Adriel casou para fazer a esposa dele feliz. O Lucas é difícil, mas também é do mesmo nível, né? Mesma forma. Deus é Deus do impossível. Então o que acontece? Nós casamos para fazer um ou outro feliz. Se nós não conseguimos ou ignorarmos essa parte, então foi um fracasso a nossa vida. Nosso casamento está em deficiência. E a Bíblia diz assim, que o homem que não consegue governar a sua casa é indigno de dirigir a igreja. Por que eu estou falando isso? A mulher tem o seu lugar. E se o homem dizer que não, é não. Ela pode dobrar o joelho que ela consegue a bênção, mas disse não. Agora o filho manda na casa. Tem irmãos aqui na igreja, aliás, que vergonha está ficando alguns cultos. Quantas vezes eu peguei criança ali, o Montonho, cadê o Montonho? Dando ré na Kombi, e a Kombi é meio ruim de ver, e criança atrás da Kombi, eu pegar a mão e puxar. Quantas vezes? É uma vergonha, eles ficam fazendo o que quer, na igreja e na casa. Quando eu era pequenininho, meu pai está aí, ó. Quando tinha visita, eu tinha que chegar lá, pegar na mão, cumprimentar, dar benção, e não podia ficar passando lá na frente. Só o olhar já me tremia todo. Se eu fizesse qualquer coisa errada, a pena era garantida, né? Agora hoje, irmãos, os filhos chegam na casa dos outros
É um correrê para lá, é um poeirão para cá, é um pega aquilo ali, é quebra aquilo outro. Que vergonha! Quem domina na sua casa não é você, não. Deve ser o caba do chifre do rabinho de vaca, do pezinho de casco de cavalo. É ele. Quantas vezes eu vi, pai, mãe, senta aqui. A criança levanta e vai fazer o que quer. Que pai que é você? Que cristão que é você? Que mãe que é você que não tem domínio sobre seus filhos? Eu estou dizendo filhos, crianças, que eu entendo, quando chega a adolescência é difícil. Eu compreendo, eu sei como é que é. Mas tem criança pequenina que a mãe e o pai não têm domínio. Você é indigno de dirigir a igreja do Senhor. Você não pode ser pastor, não. Você é um pregador fuleiro, um pregadorzinho de nada, porque você prega que é uma bênção, mas você não tem domínio sobre teus filhos. Você é uma vergonha para o evangelho. Uma vergonha. Está fazendo vergonha. Se na igreja é uma bagunça, e na casa? Eu pedi para os irmãos alguma época atrás não deixar os filhos correndo depois do culto, porque tem avenida, tupi que cai. E aqui eu vi criança brincando de pega-pega. Ou vontade de pegar o cipó. Então está uma vergonha, irmão. Que família é essa? Eu acho que a sua família já foi bombardeada por Satanás e ele está reinando lá. Sabia disso? Pega a autoridade que Deus te deu e coloca teus filhos aonde eles devem ficar. Tudo bem, quando crescer é outra coisa, mas enquanto for criança, você tem domínio sobre eles. Quando estiver na tua casa, você também tem domínio sobre eles. Como o caso de um casal de obreiros, que não é do nosso ministério, mas era do ministério que tinha doutrina. E o filho comprou uma televisão e botou dentro na casa. Aí eu vi esse cidadão falando: não, irmão Eduardo, não tem nada, ele não quer ser crente, o crente é eu e minha esposa. Eu falei: mas quem manda na sua casa? Não, quando os seus filhos crescer, você vai ver que muda tudo. Eu falei: muda? É muito difícil esse pastor aqui mudar. Na casa manda Jesus, eu e a mulher, e pronto. E na sua casa tem que ser também. A família está uma bagunça. Tem casal se separando por causa de filhos. Vocês acreditam? O caba pega o cinto e a mãe atravessa na frente: não, meu filho não. O que é isso? Que vergonha. Tem que um bater e o outro perguntar: e aí, doeu? Você precisa aprender a respeitar tua mãe, cara. E se eu pegar o negócio vai ser diferente. Lá em casa, irmão, se aprontarem e for perguntado assim: de quem vocês querem receber a correção? Da mãe ou do pai? Do meu pai. O pai tem misericórdia, a mãe não tem. É assim que funciona. Eu não queria ter uma mãe dessa aí. Misericórdia. Se eu tivesse uma mãe dessa aí, eu acho que eu ia criar até asinha. Ia ser uma bênção. Essa aí bate doído. Misericórdia. Mas enfim, irmãos, a família tem sido a primeira coisa atacada pelo diabo. Então o diabo usa os filhos, usa quem der lugar. O diabo, ele quer separar os casais. Ele quer destruir o lar e a família. Então eu vou dizer para você: peça a Deus para colocar amor na sua vida, para sua esposa, a esposa pelo marido. Larga de ser também um mão de vaca, que não dá nem uma rosa para a esposa. Eu estava vendo o pastor Otávio lá em casa. O pastor Otávio está ouvindo. Eita, mas essa moda pega. A mulher dele põe a comida no prato e põe na mão dele. Eu falei: ô Jesus, está faltando só isso para ser perfeito aqui em casa. Eu gostei. E botou uma serrinha boa para ele. Ele é rapaz de monte, o irmão Otávio. Ele gosta do monte. Um monte de arroz lá. A irmã caprichou. Eu achei tão bonito, irmão. Essa moda pega aqui na igreja pentecostal do Filho de Deus. Vai ser uma benção. Já pensou, irmãos? Tem mulher que faz isso aqui no Goiás? Tem? Irmã Roberta? Irmã, você faz lá, irmã? Não tem nenhuma aqui no Goiás que faz isso não. É só nordestina lá, né? Ô, rapaz. Irmão Goiás, irmã Paula faz isso lá? Faz? É lá? É nordestino. Essa moda nordestina tem que vir pro Goiás. Irmão, a pessoa que benção.
Ah, lá não tem jeito não. É, aqui em Goiânia é diferente. Não entendi, mano. Só um tiquinho, né? Ah, não, se pôr aqui não vai ser pouco, vai ter que ir lá. Mas a mulher tem que ir lá muitas vezes e voltar, né? Quem bate palma da glória a Deus? Irmãos, esse dia eu vi um casal discutindo, um casal ímpio, porque tudo que está no mundo passa um pouquinho para dentro da igreja. Isso começa principalmente pela televisão. Quem entendeu diz amém? Depois pelo Facebook, pelo WhatsApp da vida e pela filmagem pela internet. É assim que funciona. É o modismo. E eu vi um casal que a mulher xingou o cabra. Aí o cabra xingou a mulher e eu fiquei observando. Um xingava o outro. E ela disse assim: tu não é homem pra mim não. Ela disse: eu não sou homem pra tu. Ele disse: procura outro então. Misericórdia. Eu fiquei observando aquela discussão assim para me aprender mais um pouquinho o que eu não devo fazer. O que acontece? Eu sei que no meio da igreja existe aquele murmurinho no coração de muitos, um para com o outro. É ou não é? Uma certa feita eu estive no monte e era 21 pessoas. Fizemos uma campanha de 21 dias. E nós orávamos ali até umas 3, 4 da manhã. E 5 horas nós descia. Aí quando dava aquele prazinho de meia hora, a gente, olha, agora vamos parar um pouquinho, cada um conta uma experiência que teve. Um senhorzinho de cabeça branca, já deve estar morto, porque ele já era bem velhinho na época. Ele me contou uma experiência que ele teve com um capiroto. Ele disse que ele discutiu com a mulher. E como ele é homem? É homem, sabe o que é, né? Engraçado, é homem, tava macho. Ele falou: eu como homem não me rebaixei. E ela como mulher também não se rebaixou. E ficamos emburrados. Na hora de dormir, eu virei para um lado, ela virou para o outro. Ele contando para nós. E eu falei: eu não peço perdão. E a mulher também, da mesma forma: eu também não peço perdão. Vamos ver o que vai dar. Ele começou a cochilar e viu o dedo cutucando ele. Ele com costa virada para ela e disse: ô mulher, para de me cutucar que eu não faço as pazes com você não. Porque ele é homem. E aí o caba macho disse para a mulher disse: além de velho, tá doido. Porque eu não estou mexendo com você não. Eu não quero papo com você não. E ela sentiu um dedão também cutucando ela. E ela disse: ei, para de me cutucar que eu não quero conversa com você não. Aí ele disse: ah, quem tá velho e doido é tu. Porque eu não te cutuquei não. Aí ela disse: assume que você me cutucou. Tu não é homem não, para assumir não. Começou a discussão. E começou dedo para cá. Mas era um dedo quente. Era um dedo peludo. E começou a discutir, um de costa virada para o outro. Ele me contando para nós, irmão, verídico. De repente eles viraram um de frente para o outro para discutir. Tá lá o Satanás de braço cruzado. Eita, eu tô gostando demais disso aqui. Eles pularam da cama e começaram: sai no nome de Jesus. Que sai o quê, rapaz? Vocês estão fazendo a minha vontade. Eu não vou me embora não. Vocês estão brigados. Eu não vou me embora não. Então eles entenderam que tinha que pedir perdão um para o outro. Então um virou para o outro, pediu perdão, se abraçaram, claro, né? O caba estava lá. E aí quando eles fizeram a paz, eu falei: eita, agora eu tenho que ir embora. Vocês fizeram a paz e foi-se embora. Não se impõe o sol, como é que é, perante a sua ira, isso? Tem gente que fica brigado um dia, 2 dias, 3 dias, sem se falar na mesma casa. O casal, eu conheci um casal, irmão, que eles brigaram tanto que ele saía por uma porta para farra, a mulher saía para outra. E ficou assim muitos anos até se converter. Pode, igreja? Não pode. Pastor, mas só eu que peço perdão. Então só você que vai para o céu. Que beleza, né? Só você que vai para a glória. Isso é bom. Você tem um coração mais mole, né, irmão? Então eu quero que você essa noite reflita nisso. Dê valor no teu cônjuge, dê valor no teu lar, dê valor na sua família. E que Deus ajuntou, não separa o homem. Glória a Deus. Um dia eu
fui conversar com um homem, porque aonde ele estava, ele passava vergonha na mulher. Crente. Aí eu chamei ele e falei: olha, eu não sou seu pastor, mas você está errado. Você está passando vergonha na sua esposa na rua, na casa dos outros. Ele falou: mas vocês não veem o que ela faz. Eu falei assim: você está errado, porque a roupa suja você lava em casa. Não estou falando de você discutir não, mas senta e vai conversar. Você hoje é crente, você hoje é luz. O ímpio é que faz isso na rua, é ou não é? Nós, os cristãos, seguramos aquela raiva assim, aquela coisa ruim, que dá assim aquela vontade, igual quando o menino birra na casa dos outros. Se diz uma pessoa falou: ah, eu vi um menino berrando da irmã fulana, ela não fez nada. Eu falei: claro que não. Chegar na casa dela, ela vai acertar o cabra. Então é isso, irmão. Chega na sua casa, você conversa, não vai brigar não, senão o bicho vai estar no meio. É tão bonito, irmão, quando começa aquela discussão de casal e um vira para o outro e fala: me perdoa, eu errei. Mas está tão difícil de ouvir isso. A pessoa admitir que está errado, irmão, está virando raridade até dentro das igrejas. Está ficando difícil a pessoa reconhecer o seu próprio erro. O maior ganhador de almas é o que ganha a si mesmo para Deus. Admita a tua falha. Admite que você precisa se consertar no casamento. Tem que ter um conserto na sua vida. Você tem que mudar, você tem que melhorar. Nós temos que melhorar para que nosso casamento não seja um casamento falido e derrotado pelo inimigo. O diabo está destruindo a família. Ele tem catado palavras de cada um para acusar nós noite e dia perante Deus. Então faça um conserto. Você que é casado, você que é jovem, não se afobe não. Fique tranquilo. Vai buscar os dons, vai pregar salvação, pregação doutrina, e Deus tem bênção para te dar. A minha vida de jovem na igreja eu era tranquilo, não afobava não. Também um cabalinho desse, né, irmão? Eu ficava tranquilo, esperando a minha bênção. Até uns irmãos que é desesperado: eu tenho que casar esse ano. Ô irmão Eduardo, olha aí, esse ano é o ano da minha bênção. Você vai casar com uma mulher braba que vai te dar penha todo dia se tu não vigiar. E como é que fica? Irmãos até que eu não vejo muito assim não, mas eu conheço irmãos que estão desesperados para casar. Ai meu Deus, eu tenho que casar, já é a minha quinta campanha, o casamento vai sair, eu quero a minha Rebeca. Tinha uma campanha dos irmãos aí: me dê minha água, a Rebeca. Eu acho que morreram tudo de sede. Acho que o único que bebeu água foi o Gabriel, que não fez a campanha. Não fez a campanha e está bebendo água aí, geladinha, né, irmão? Tem uns irmãos com um desespero. Dê-me água, Rebeca. Tá tudo morrendo de sede lá. E o cabo que não fez a campanha está bebendo água, suquinho gelado. Um dia eu disse: olha, todo jovem desesperado, ou ele arruma uma tranqueira, é uma mulher ruim, ou ele fica muitos anos solteiro. Tem experiência nisso, irmão. Da minha época tinha um murmurador que até hoje é solteiro, e o restante tudo se casaram. Reclamava de tudo. Irmão, você sabia que você reclamar das coisas é pecado? Murmuração é pecado. A Bíblia diz: por tudo dei graça. Eu aprendi isso desde a época de jovem. Sempre agradecer a Deus até pelas lutas. Até hoje: ô Jesus, obrigado por essa luta, que eu sei que eu vou me amadurecer na fé. Nós moramos aqui, quanto tempo aqui, né, irmão? Agradecer a Deus que eu tinha um teto. Então dê graças a Deus. Meu casamento está ruim, pastor. Dê graças a Deus que vai melhorar. Melhor é ser dois do que ser um. Você pega uma corda, irmão, pega ela e embola na outra, ela fica forte. 2 vezes mais forte. Chama a esposa para fazer campanha, para fazer aquele jejum. Melhor é ser 2 do que 1. E o que Deus ajuntou não separa o homem. Quem bate palma da glória dele? Aí você chega na sua casa e diz para sua esposa: eu fiz alguma coisa que entristeceu o seu coração? Porque o homem, irmão, dificilmente ele guarda alguma coisa, a não ser a janta que passou do horário. Murmura o resto da vida. Mas o homem esquece rapidinho. Mulher não esquece. Sabia disso? Fica guardado no coração. Aí chega lá, você fala para a mulher assim: me perdoa aí, fiz alguma coisa que você não gostou.
Aí a mulher vai dizer para você a mesma forma: me perdoa pela janta atrasada. Alguma coisa assim, tem que pedir perdão para o outro, amém? E entra num acordo. Quando o menino aprontar, você bate, eu apoio. Quando eu bater, você me apoia também. Aqui vai ser porta fechada para todo lado. Quando chegar na igreja, você vai falar para os seus filhos assim: ó, você tem 3 idas para o banheiro. Passou das 3 idas, só em casa ou depois do culto. Eu fazia isso para meus filhos. Põe um ódio. Quando você vê bagunçando na igreja, você leva para o cantinho e deixa Deus te usar. Quando acabar o culto, você fala: ó, para de correr, porque cai, machuca e ainda fica falando: e eu machuquei na igreja do pastor Eduardo Santos, na igreja do Sã Doutrina. É desse jeito, igreja. Bota ordem nos teus filhos, amém? Outra coisa que eu quero fechar aqui é a pregação. Tem pessoas distorcendo o evangelho. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz que um texto que fala ordem no culto e pede às mulheres para não conversar na igreja. Tem gente falando que a mulher não pode pregar, não pode subir no altar. Não, o título é ordem no culto. As mulheres ficavam conversando ou perguntando aos seus maridos alguma coisa. Então é só ordem no culto. O culto não é lugar que você está conversando, é lugar que você prestar atenção no evangelho. Alguma coisa ou outra que os pastores estão resolvendo é porque é algum assunto que tem que resolver. Então não existe uma proibição de mulher pregar, existe uma proibição de mulher ser pastora. Isso não existe. Pastor é homem e tem que ser casado. Então o que acontece? Aquele texto foi mal interpretado por alguns e fala que a mulher não pode conversar, não pode exercer autoridade, aí não pode ser pastora. Pregar o evangelho, sim, é só uma ordem no culto. Então não misture as coisas. Mulher pode sim pregar o evangelho, pode ser obreira, missionária, evangelista, pastora não. Amém? Quem gostou dessa palavra de Jesus? Eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palmas e dá glória a Deus. Jesus está me revelando pelo Espírito Santo, aquele que não se engana. Existe aqui 2 pessoas, um do lado dos homens